Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Miranda Fala. Eu sou a Miranda e no vídeo de hoje a gente vai estar fazendo um estudo muito interessante acerca da cronologia do tempo do fim lá no livro de Mateus, no capítulo 24, começando no 24 até o 25. Gente, é muito interessante porque, para quem gostaria de saber pelo menos mais ou menos a ordem das coisas que acontecerão, as coisas que antecedem o arrebatamento e também depois do arrebatamento, no milênio e no julgamento das nações, Mateus vai falar bem claramente qual é essa cronologia. Parece que Jesus já estava querendo explicar, deixar muito bem claro o que aconteceria. Então é esse vídeo que a gente vai gravar hoje. Talvez eu parta ele em dois episódios, duas partes. Eu corte ele porque senão vai ficar muito longo e cansativo para vocês. Então eu vou soltar ele de duas vezes. Serão duas partes, mas eu tenho certeza de que você não vai perder o seu tempo. Veja até o final para que você entenda um pouco mais sobre a cronologia do fim que está lá em Mateus. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo, né? Bom, gente, o primeiro versículo que eu vou ler, a gente não vai ler explicando muito, porque eu já tenho um vídeo aqui no canal explicando bastante sobre Mateus 24, mas é só para relembrar vocês que Mateus 24 vai estar falando da tribulação. Lá no finalzinho dele é que Jesus vem, mas antes Jesus explica tudo o que vai acontecer para as pessoas ali no Sermão do Monte. Então ele vai começar assim, eu vou ler a partir do capítulo 3, no Mateus 24, no capítulo 3. E tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e lhes disseram: Dize-nos quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos. E Jesus respondeu: Cuidado, que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouviram falar de guerras e rumores de guerras. Só uma ressalva, isso é uma coisa que já está acontecendo no nosso tempo, sempre aconteceu. Mas no nosso tempo isso tem ficado mais constante. Eu não sei se vocês têm percebido. Eu acredito que sejam as dores de parto já latejando, sabe? Quando o bebê está prestes a nascer e a mulher entra em contração, cada vez mais as contrações vão sendo mais próximas uma da outra. Então eu acredito que é isso que está acontecendo no nosso tempo. A gente ainda está no início ainda das dores. Não estamos ainda na tribulação mesmo, mas nós já estamos iniciando e prestes a entrar. Então é só uma ressalva mesmo. Mas não tenham medo, é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Ressalvem bem isso, ainda não é o fim. É necessário que aconteça, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Acho que lá em Lucas, que vai falar também no Sermão do Monte, fala também de pestilências, de pragas, de doenças. Então é bem suscetível assim no nosso tempo também, né? Pode se aplicar também. Tudo isso será o início das dores, como eu falei para vocês. Como a gente sabe que é o início das dores ou a tribulação? Porque aqui está dizendo que quando começássemos a ouvir sobre essas coisas, ainda era o início das dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. E devido ao aumento da maldade, o amor de muitos vai se esfriar. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível do qual vos falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e quem estiver no telhado de sua casa não desça dela para tirar coisa alguma. Aqui realmente eu acredito que está falando mesmo de Israel, tá? Primeiramente, porque Israel a gente sabe que vai dizer mais à frente, quando vocês virem que Israel está cercada de exércitos, então é hora de realmente fugir, porque o anticristo ele vai se voltar contra o povo de Israel, sim. Vai ser um povo em especial, assim como Hitler quis matar os judeus, então o Hitler também é um protótipo do anticristo. E lá vai ser um ponto assim, ápice, sabe? Todo mundo quer acabar com Israel, essa que é a realidade, mas ninguém conseguiu até hoje. Só que aqui Jesus está dizendo que vai chegar um tempo em que o anticristo ele vai
causar destruição em Israel e muitas mortes, então ele já avisa para o povo dele. Mas aqui eu também acredito que Jesus está falando para o restante do povo, e não os que estiverem numa Judéia literal, mas os que verem todas essas coisas acontecendo, nos dá aval também para fugir e nos esconder. Jesus já está alertando aqui que vocês vão ter que se esconder, para que não venha morte sobre vocês. Então, eu acredito que se trata dos dois povos, não somente do povo de Israel, mas também do povo gentil, tá, gente? E mais pra frente eu vou trazer um estudo das duas casas de Israel, mas eu tô me aprofundando bastante para trazer para vocês, porque vai abrir muito o entendimento de vocês. Então vamos continuar. E quem estiver no telhado de sua casa, não desça dela para tirar coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte para pegar o seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Orem para que a vossa fuga não aconteça no inverno, e nem no sábado. Porque haverá então grande tribulação, como nunca houve, desde o princípio do mundo e até agora, e nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria, mas, por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Se então alguém lhes disser, vejam, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, e realizarão grandes sinais e maravilhas, para, se possível, enganar até os eleitos. Vejam que eu vos avisei antecipadamente. Assim, se alguém lhes disser, ele está lá no deserto, não saiam, ou ele está ali, dentro da casa, não acreditem. Porque assim como um relâmpago, olha o que Jesus está dizendo aqui, muito interessante isso, para você ter a mais absoluta certeza de que não existe um arrebatamento secreto, aquela coisa bonitinha das pessoas sumindo e deixando as roupas para trás. Isso não existe. Jesus está alertando justamente do oposto, do ao contrário. Assim como um relâmpago nasce de um lado e se mostra do outro, assim ele está querendo dizer que vai ser a vinda do Filho do Homem, todo olho vai ver. Aonde você estiver, você vai ver. Não precisa alguém te dizer assim, olha, ele está em tal lugar, ele está em tal cidade. Não! E isso é o perigo do arrebatamento secreto, porque as pessoas podem acreditar nisso. Se vai ser secreto, então quer dizer que só os escolhidos mesmo é que vão ver. Não, mas a Bíblia fala que todo olho verá e toda língua confessará. Então não sejam enganados. Jesus está dizendo o oposto. Cuidado que ninguém vos engane. Aparecerão falsos cristos e não acreditem se eles disserem para você, ele está ali ou está lá. Não, não vá, não saia da sua casa. Porque quando ele vier, você vai saber, você vai ouvir. Não só você, mas até os ímpios ouvirão, porque ele virá com grande som de trombeta. Ele virá assim como um relâmpago, que sai do oriente e se mostra no ocidente. Assim será a vinda do Filho do Homem. Onde houver um cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Vou trazer um estudo sobre esse pequeno trechozinho que fala assim, onde houver um cadáver, ali se ajuntarão os abutres, para vocês entenderem isso. Muito interessante. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz e as estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. E então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. O sinal do Filho do Homem nos céus, gente. Todo mundo vai estar assistindo isso. E todas as nações da terra se lamentarão e verão, olharão, porque todos verão. Não é só para os escolhidos o arrebatamento, será para todos. Não que todos vão subir para o céu ou serão salvos, mas todos os olhos verão, independente de se é ímpio ou se é salvo. Os salvos reinarão com o Senhor, os ímpios não, mas verão a sua glória e se arrependerão por isso, porque não seguiram o Deus verdadeiro. Enfim, vamos lá. E todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. E ele quem? Jesus, enviará os seus anjos com grande som, barulho de trombeta. E estes reunirão, ajuntarão os seus eleitos dos quatro ventos de uma outra extremidade dos céus. Aprendam a lição da figueira, quando os seus ramos se renovam e começam a brotar, vocês sabem que está perto o verão, está próximo o verão. Assim também, quando virem todas essas coisas, saibam que ele está próximo às portas. E eu dou muito glórias ao nome do nosso Deus, porque nós estamos vendo todas essas coisas. Fomos a geração eleita e escolhida para ver todas essas coisas. Eu acho que cada um que nasceu nesse tempo são pessoas que serão muito fortes, sabe, no tempo da tribulação. E eu peço a Deus para me preparar, porque eu penso que fomos escolhidos a dedo, sabe,
para nascer nesse tempo, porque os meus avós não nasceram nesse tempo, mas nós nascemos nesse tempo que vai acontecer essas coisas. Então não se preocupe, Deus te fará forte para passar por tudo isso. Eu acredito que Ele nos escolheu para isso. Quando seus ramos se renovam, vocês sabem que está próximo o verão. Então, essas coisas já estão acontecendo, vocês sabem que é agora. Eu lhes asseguro que não passará essa geração até que todas essas coisas aconteçam. Uma geração, como eu já falei para vocês no outro vídeo, é cerca de 70 a 80 anos. Então, assim, desde que começou todas essas coisas, vai ser muito rápido. Não vai passar, 70 anos sem que Jesus volte. É isso que ele está querendo dizer, sabe? Não passará uma geração sem que tudo se concretize. Então, para a glória de Deus, será bem rápido. Então, eu fico muito alegre com isso. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. E agora vocês vão ver aqui abaixo que vai estar escrito aqui. Algumas tem, algumas já entra direto no quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o filho do homem, senão o Pai. Mas esse daqui eu quero ler separado para vocês, por isso eu não vou ler agora, tá? A gente vai fazer um estudo separado sobre isso, mas eu não tô colocando aqui agora, senão vai ficar muito extenso e não é o assunto que a gente quer falar hoje, mas nos próximos dias eu vou estar trazendo para vocês. Agora a gente já pula lá pro capítulo 25. Que a gente vai ler um pouquinho da parábola das 10 virgens. Eu também não vou pincelar muito esse assunto. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre essa passagem, você vai no vídeo que eu vou deixar no final desse, que você vai entender perfeitamente essa parábola e como ela é maravilhosa e muito interessante para as nossas vidas. Eu fiz um estudo muito completo, excelente, sobre a parábola das 10 virgens. Então, se você quiser entender um pouquinho mais, você pode até pausar esse vídeo lá, assistir a parábola das 10 virgens para você ficar por dentro. E depois você volta aqui para a gente poder compreender. Mas se você não quiser e já souber mais ou menos do que se trata, então você pode continuar no vídeo. Vamos começar. Mas antes de começar, gente, vocês viram que a gente estava tratando aqui de tribulação. O Senhor Jesus, ele falou que haveria toda aquela tribulação e depois seria a volta dele. E aqui parece que ele volta no assunto. Aqui, por exemplo, ele fechou esse assunto e aqui ele começa a tratar todo esse assunto de Mateus 24 novamente, só que por parábolas, falando da sua igreja, que ela teria que passar a noite e que metade da igreja estaria desperta e prepararia suas lâmpadas. Elas sabiam que o seu noivo poderia demorar e elas se prepararam para isso, sabe? Elas tinham um preparo muito maior, mas a outra metade não. Elas não acreditavam que o noivo demoraria, por isso elas não levaram azeite reserva, gente. Essa passagem é muito óbvia, falando que a gente precisa estar preparado para caso o noivo demore. Então é mais ou menos isso que a gente vai ler. Aqui ele já está reiniciando o assunto do Mateus 24. Falando de como vai ser a vinda dele novamente, para que as pessoas fixem na mente. Então, ele voltou no assunto. Vamos ler. O reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens, que pegaram as suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram as suas candeias, mas não levaram o óleo. As prudentes, porém, levaram o óleo em suas vasilhas, junto com as suas candeias. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito. O noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam as suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: deem-nos um pouco do vosso óleo, pois as nossas lâmpadas estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial. E a porta foi fechada. É interessante que lá nesse estudo eu falo um pouquinho sobre essa porta foi fechada. Eu fiquei muito curiosa para saber do que se tratava. Como assim a porta foi fechada? A porta vai simbolizar Jesus, então não vai ter mais como aceitar o Senhor Jesus, porque ele já veio e as nações da terra se lamentarão, como a gente viu lá em Mateus. Todos vão se lamentar porque a porta foi fechada. Aqueles que tinham como crer, já creram e Jesus nesse momento já está voltando nas nuvens do céu. E todos já estão se lamentando, aqueles que não aceitaram o Senhor Jesus como seu Salvador. E aqueles que receberam a marca da besta, adoraram a besta e não quiseram aceitar o Senhor Jesus como Salvador, não foram selados. Para esses a porta foi fechada.
E mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. E, gente, agora a gente vai pausar esse vídeo um pouquinho pra gente continuar no estudo. Vai aparecer logo agora em seguida pra vocês. É só vocês clicarem pra não ficar muito cansativo. Então, a gente se vê na parte 2 desse vídeo. Combinado?